Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Para sempre sejam louvados. Jesus hoje no Evangelho olha para o céu e faz uma oração ao Pai. E essa oração, ela sempre que eu leio dentro do contexto litúrgico, me traz uma consolação profunda dentro do meu coração. Saber que Jesus rezou não somente para os discípulos, pelos discípulos, mas rezou por cada um de nós, a Igreja. Pai Santo, não te rogo somente por aqueles, mas também por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra. E isso nos dá a certeza de que nós estamos aqui porque o Senhor, com a sua oração, nos sustenta, porque nós somos aqueles que cremos na palavra de Deus, que cremos em Jesus Cristo, o nosso Senhor. É consolador para nós. Isso significa que em cada momento da nossa vida, apesar de tantas tribulações, dificuldades, desafios que nós temos em nosso caminho, o Senhor jamais nos abandona. É o que nós vimos também hoje na primeira leitura. Paulo tinha sido preso, depois levado no meio da multidão para que pudesse ser julgado, né, de acordo com a lei judaica, e haviam ali doutores da lei de diversos ramos do judaísmo, entre eles os fariseus e os saduceus. E Paulo, na sabedoria do Espírito Santo, ele toma a palavra para a sua própria defesa e diz: vocês estão me julgando, tratando sobre aquilo que eu creio, sobre a nossa fé, né? E ele falava em relação aos fariseus, a nossa fé na ressurreição. Sou fariseu, filho de fariseu, estou sendo julgado pela fé na ressurreição dos mortos. Naquele momento surgiu uma grande discussão entre saduceus e fariseus, os saduceus que não acreditavam na ressurreição, nas realidades espirituais, na existência de anjos e nem na existência de qualquer realidade espiritual. E armou-se então uma divisão, uma contenda entre eles e uma grande divisão. Paulo estava para ser despedaçado, assim diz a leitura dos Atos dos Apóstolos, e novamente foi recolhido para dentro do quartel. E naquele momento, Jesus aparece para Paulo, né, em uma visão e lhe diz, dando a ele toda a consolação, aquilo que nós vimos no Evangelho se cumpre na vida de Paulo, se cumpre também na nossa vida. A consolação que Jesus dá para Paulo, mesmo no momento de tribulação, de dificuldade, lhe afirma que, do mesmo modo que Paulo deu testemunho de Jesus em Jerusalém, ele deve também ir para Roma para dar testemunho de Jesus também na capital do mundo daquela época. E, de fato, nós encontramos dentro da história o cumprimento desse chamado que Jesus faz para Paulo. Ele vai se dirigir para Roma, lá ele é martirizado, mas dá testemunho de Jesus, testemunho da fé. Queridos irmãos e irmãs, ouvintes da Rádio Maria Brasil, hoje somos chamados a confiar na palavra de Deus, que nos dá a certeza da comunhão, da unidade, principalmente nessa semana em que nós estamos celebrando a Semana Mundial de Oração pela Unidade dos Cristãos, sabendo que o Senhor, mesmo tendo rezado por nós, nos dá a consolação, nos dá a graça e a certeza da vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.